Boa noite mais uma vez, você telespectador de Guarapuava, você que tem prestigiado o programa Minutos de Argumentos. Mais uma oportunidade de estar aqui com você para discutir temas que consideramos relevantes para a política local, para a política regional, para a política nacional. Os cenários estão aí colocados, estão postos e nós, na qualidade de pessoas que querem argumentar, discutir, trazemos aqui para você algumas ideias que julgamos ser interessantes para que você aí no seu trabalho, aí no seu estudo, na sua faculdade, possa também levantar uma política com o diálogo, na possibilidade de construir instituições melhores, no sentido de ser mais otimista. As coisas estão acontecendo de forma muito rápida, nós estamos, de certa forma, assistindo tudo isso de camarote e às vezes não nos damos conta de situações que passam muitas vezes distante do nosso entendimento. E aqui é o momento oportuno para discutir questões da política pública, da política saudável, da política do cidadão. Apenas conceituando, o nosso objetivo, o objetivo deste programa é discutir a política dos cidadãos e tentar enfrentar a política dos políticos e a política dos técnicos. Julgamos ser muito pertinente que esta política dos cidadãos, da sociedade civil organizada, possa, em algum momento, domesticar a política profissional, possa ser sujeito e não mais objeto, como sempre tem sido. E é por isso que nós discutimos aqui com você, cidadão guarapuavano, com você crítico, com você que quer discutir, com você que não concorda com essa política convencional, com aquilo que nos é passado de uma forma quase que automática e mecânica. E esse programa tem esta cara, discutir e que prevaleça o melhor argumento, de uma forma civilizada, de uma forma racional, no sentido de buscar o melhoramento das instituições, sejam elas locais ou nacionais. E eu gostaria de apresentar para você duas leituras que estou fazendo nesse último mês, A Política e a Felicidade, do professor Remo Bodei, e Em Defesa da Política, do professor Nogueira. São duas publicações muito recentes e que trabalham a política por um viés um tanto quanto diferente, uma política construtiva. E eu gostaria, então, de tecer alguns comentários, até porque julgo importante e que nós possamos discutir isso realmente no dia a dia. O mundo hoje, lamentavelmente, está totalmente despolitizado, alheio às questões mais importantes. Nós não estamos dando o verdadeiro sentido que a política realmente mereceria. E muitas pessoas que ignoram a política, na verdade não ignoram a política, ignoram as ações hoje dos políticos. E nós estamos aí vivendo um período pré-eleitoral e entendemos que estas questões podem desembocar em outubro numa decisão estratégica diferente do convencional. E por isso, eu gostaria de fazer aqui uma citação do professor Robert Schwartz, que tem escrito coisas na área da cidadania, das instituições e sua mudança cidadã. Ele nos coloca o seguinte: se as coisas estão horríveis, e realmente estão horríveis, e eu até perguntava para meus alunos na aula de ética, se o problema da crise ética no Brasil é uma questão deontológica, ou seja, de legislação, de uma carência de legislação, de uma falha da legislação, ou se o problema é de ordem axiológica, de problema cultural, problema de valores. Então, o professor Robert Schwartz nos coloca a seguinte situação: se as coisas estão horríveis, o momento é propício para reagir. É o momento mais adequado para exercer o nosso direito de estabelecer uma crítica e uma dialética bastante consistente. Mas, para tanto, é preciso ter acesso a publicações, acesso a uma mídia paralela, a uma mídia a mais imparcial possível. E é por isso que nós acreditamos ainda na possibilidade do diálogo. Eu tenho feito aqui críticas bastante contundentes à política mecânica, à política técnica, à política profissional, porque ela está muito distante do cidadão. Ela passa 1000 quilômetros
dos verdadeiros interesses públicos. E por isso eu faço aqui uma apologia para que nós, cidadãos, mesmo desvinculados de partidos políticos, mas que podemos exercer uma política na vida privada, possamos estar acordados e possamos buscar o esclarecimento. O esclarecimento é uma coisa que nós podemos fazer. Eu não quero aqui ser pessimista e achar que nada mais tem como reverter o quadro. Acredito nas transformações da sociedade e convido você para discutir com o seu colega de trabalho, com o seu colega de profissão, questões que podem melhorar a nossa vida no nosso município, melhorar a nossa vida no estado do Paraná, melhorar a nossa participação, inclusive nas próximas eleições. Eu estava lendo o editorial da Folha de São Paulo, de ontem e de hoje, particularmente, e lia com bastante atenção o parecer da Procuradoria-Geral da República a respeito dos últimos envolvidos do suposto mensalão. E as expressões utilizadas pelo então Procurador-Geral da República para com José Dirceu, para com o Palocci, para com outros deputados que foram cassados, ministros envolvidos, alta cúpula deixa daquele partido, as palavras não foram palavras elogiáveis. As palavras utilizadas foram formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e peculato. E tudo isto acontecendo no que eles chamam de uma organização criminosa. E a oposição agora tem adotado a seguinte postura. Nessa última semana, os grandes caciques dos partidos que hoje se opõem ao governo federal têm adotado a possibilidade de descolar essa imagem ética do atual presidente Lula. Eles querem colar Lula aos envolvimentos que até agora não o atingiram diretamente. E, portanto, se prepare, nessa semana, neste mês ainda de abril, no próximo mês de maio, vai haver realmente uma avalanche de acusações, inclusive jurídicas, tentando de alguma maneira colar a imagem de Lula a esses envolvimentos. Essa é uma estratégia da oposição no sentido de fazer com que as camadas populares revertam o seu desejo de votar, como até hoje tem vinculado o seu voto ao governo Lula. Mas, na verdade, a gente tem que fazer aqui uma ressalva, da qual eu já comentei em outros momentos, inclusive no ano passado e no ano retrasado. O Lula, quando eleito ele não foi eleito com o Partido dos Trabalhadores. A população não votou no PT enquanto PT, mas votou no líder Luiz Inácio Lula da Silva enquanto líder. E realmente, hoje, a oposição tenta vincular a sua imagem a esses escândalos todos. E vai ser uma maratona, de fato, estes acontecimentos. É claro que o Lula tem feito declarações, algumas declarações que não são realmente claras, algumas saídas estratégicas pela tangente, e ele realmente tem tido muita habilidade para não vincular o seu nome e, inclusive, dar ainda à população a credibilidade no seu nome. Mas essa tem sido uma tarefa muito grande da oposição. E parece que a oposição elegeu como prioridade nesse mês de abril e nesse mês de maio a vinculação dos escândalos particulares com Lula através do seu amigo pessoal Okamoto, que teria pago uma dívida de em torno de R$29 mil do Lula ao PT, e essa vinculação, essa possibilidade de quebrar o sigilo bancário pode, de alguma maneira, ligar Lula a esse episódio e, consequentemente, a outros episódios. Mas a nossa discussão aqui não pode ficar apenas nessa discussão teórica. A gente precisa se mobilizar, a gente precisa dialogar e buscar um entendimento melhor. Não dá realmente para desconsiderar a política dos técnicos, ela existe, ela hoje tem tido uma prioridade, que é a política dos economistas. Nós não podemos menosprezar a política dos profissionais, seja da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional. Mas nós devemos tocar profundamente naquilo que mais nos interessa, que é a política pelo viés do cidadão. E é aí que a gente pode vincular a segunda obra que eu queria comentar com vocês, do Raymond Bodei, A Política e a Felicidade.
Uma política que valorize de fato o ser humano, e não o ser humano enquanto coisa, enquanto produto, enquanto objeto. É verdade que o capitalismo vê o ser humano como abaixo das questões econômicas, ou seja, o capital acima do ser humano. Mas a política e a sua ligação com a felicidade pode ser resgatada na minha família, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente educacional. Basta você se articular e dialogar com outras pessoas que têm os mesmos interesses que você, que acredita num mundo melhor, mas não numa coisa romântica, distante, utópica, na organização, na articulação, no sentido de buscar uma ideia que não é esta que está aí colocada. E é por isso que eu gostaria, mais uma vez, nós não podemos descartar a política técnica, mas podemos melhorá-la. Nós não podemos descartar a política oficial, mas podemos melhorá-la. É esse o papel deste programa. Este programa quer debater essas questões. Não mudando de assunto, mas dando um foco diferente, nós, professores da Unicentro, com alguns acadêmicos dos cursos de jornalismo, publicidade, história, estamos organizando neste mês de abril a criação do que nós vamos chamar de confraria filosófica, um espaço democrático de discussão. E queremos, uma vez por semana, discutir assuntos da vida privada, mas que reverta para a vida pública. Nós vamos discutir, dentre outras questões, temáticas vinculadas a encontros, perdas, reencontros, comportamento da vida privada que pode melhorar o comportamento da vida pública. Nós queremos discutir as relações pessoais, os sentimentos da vida cotidiana, até porque estamos aqui por diversas vezes vinculando racionalidade e afeto. E o afeto está nas relações sociais. Outro assunto que pretendemos trabalhar é o DNA desta sociedade, né? Essa sociedade paranaense, essa sociedade guarapuavana, pensar Guarapuava, pensar as transformações que estão ocorrendo em Guarapuava, será papel também dessa confraria filosófica que vai ser espontânea e que vai acolher você que quer discutir com maior profundidade questões do nosso interesse. Eu gostaria de sempre contar com o seu apoio, que você sugira pautas, como sempre tem sugerido, que você envie e-mail para o endereço eletrônico mestreclaudio@uol.com.br, visite o site que está lá também, www.mestreclaudio.pro.br e participe, sugira textos, faça perguntas, faça críticas, construtivas ou não, conquanto que nós possamos aqui, todas as segundas e quartas, argumentar com você. É esse o nosso papel, é essa a nossa função. E nós temos o dever de despertar e de buscar o esclarecimento. Queria aproveitar a oportunidade e mandar alguns abraços para alguns telespectadores que têm prestigiado o nosso programa. Queria mandar um abraço especial para o irmão do professor Ariel, o Júnior, que sempre tem nos assistido. Quero mandar um abraço para o Carlos, acadêmico de Direito da Faculdade Novo Ateneu de Guarapuava, o Carlos do 4º período. Queria mandar um abraço para o professor Eduardo, professor de Química, para a professora Maria Helena Reston, para o professor de Direito da Faculdade Novo Ateneu de Guarapuava, professor Vitor Leão, meu colega Luigi Chiaro, e pedir que vocês também façam seus comentários, seus juízos, seus pareceres. O programa Minutos de Argumento está aqui para cumprir esse papel de oxigenar a vida local, trazendo para você informações que nem sempre são aquelas ditas convencionais. É esse o papel, desintoxicar aqueles conhecimentos que quase que fomos obrigados a aceitar como domesticação. O programa Minutos de Argumentos fica por aqui e volta na próxima quarta-feira com mais informações, com mais discussões. Aguardamos sua participação e uma boa noite para você.